Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei, né, qual é o horário que você vai estar ouvindo esse podcast, assistindo, mas eu quero desejar que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida, na sua casa, onde você estiver nesse momento. Hoje nós estamos aqui numa segunda-feira, no podcast Eita Glória, com um convidado muito especial, um convidado que está voltando e um tema muito polêmico. Talvez muito importante também, porque se trata do nosso futuro. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Rogério. Deus abençoe, Rogério. Fala para mim mais um pouquinho de você aqui, quem já está aqui, né? Quem já está aqui há algum tempo nos assistindo, já sabe que você é irmão em Cristo Jesus, estudioso, missionário, pastor, né? Então, tem um vasto currículo aí e nós vamos falar hoje sobre o Apocalipse. O que você me diz aí? Vamos começar a falar, mas eu quero que você se apresente primeiro. Bom, meu nome é Rogério, eu sou o que talvez muitos diriam, né, um estudioso da Bíblia. Isso. Aquele que alguém que estuda não tanto quanto gostaria, mas talvez bem mais do que a grande maioria. Né? Porém, né, hoje eu tenho meu trabalho secular, né, sou publicitário, mas o que eu amo é isso. Eu aprendi há muito tempo, né, que eu desafiei a Bíblia, aprendi há muito tempo que não há nada que se compare a essa carta de amor de Deus. Tá? Então, assim, para qualquer pessoa, né, que se apresenta hoje com títulos, enfim, né, com diplomas de teologia, de tudo, nada disso. Eu simplesmente sou um estudioso da Bíblia, só isso. Legal. Então, para começar, eu quero que você que está do outro lado aí, ao vivo, ou você que vai assistir isso depois, vai mandar para o link do pessoal aí, do teu grupo de WhatsApp, para o grupo da família, para se inteirar mais desse assunto de Apocalipse, curte, compartilha, entra no canal do podcast Eita Glória ali, você clica no sininho para ser notificado dos vídeos que vamos fazendo aqui, para que o YouTube ele possa verificar que esses vídeos que nós fazemos aqui toda segunda-feira às 8 horas da noite, ele tem relevância. Então eu peço de coração para que a palavra de Deus seja levada a toda a criatura. E para que isso aconteça, eu preciso da sua ajuda. A ajuda de todos que estão do outro lado da telinha aí, do outro lado do celular, para que a gente possa fazer o que o nosso Deus pede. Beleza? Então vamos começar já com o Apocalipse. Rogério, Apocalipse, temos que temer ou temos que esperar com ansiedade, ficarmos felizes por estar próximo? Vai depender muito de onde estiver teu foco. Né? Uhum. A Bíblia diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu coração vê como tesouro dinheiro, vê a festa, vê essa alegria que o mundo proporciona, se o teu coração estiver voltado para essas coisas, pode ter certeza que você vai ter que temer o Apocalipse. Agora, se você ouve a voz daquele excepcional pastor que se chama Cristo Jesus, que disse um dia, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, protegê-lo, e tu não quiseste. Então, veja, há um chamado constante desse nosso Deus, constante, todos os dias, né? Qualquer um que em algum momento resolver abrir o coração, para ouvir com o coração, vai ouvir certamente uma batidinha, que é aquela batida de Jesus constante, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né? Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né? E quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de apelo, nada é mais forte do que o apelo do Apocalipse. Nenhum apelo, nenhum livro da Bíblia, nada, digo sem medo de errar, nenhum livro da Bíblia tem a importância capital nos dias de hoje do livro do Apocalipse. E a razão é simples, Se você pegar a Bíblia e você conseguir crer que Deus a inspirou do início ao fim, e não só a inspirou, mas cuidou dela de uma maneira tal para que ela chegasse exatamente como está até nós, né, nos dias de hoje. Se você puder por um momento acreditar mesmo no que disse Paulo, ora,
todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Então, tudo que os nossos irmãos do passado viveram, não viveram como nós temos que viver. Não viram o que a nós é facultado ver. Não entenderam o que a nós é facultado entender. Ou seja, Deus dá muito mais para nós hoje. E eu dizia que isso é fácil de ver. E é. Se você parar para pensar, né, com cuidado, você vai ver uma coisa muito simples. A Bíblia começa em Gênesis. E a Bíblia, em Gênesis, começa contando a história da criação do ser humano. O Apocalipse vai contar o término disso. Então eu te pergunto, será que nós estamos na época de Gênesis, no começo da história humana, ou nós estamos no final da história humana? O final da história humana é Apocalipse. É Deus contando toda a biografia da história terrestre, porque Ele conhece tudo do início ao fim, né? E aí encerra-se no Apocalipse. Então, não tenha dúvida que o livro do Apocalipse é o livro para os nossos dias. E outra prova cabal disso, que é assustadora, é a ignorância que as igrejas e pastores, infelizmente, têm em relação a esse livro. Cleberson, digo sem medo de errar, é assustador. Uma coisa que se ouve muito sobre o Apocalipse. Não, Apocalipse é um mistério. Mas como com o Apocalipse? Né? Isso é desculpa. Isso é uma desculpa terrível. O Apocalipse é um mistério, mas como? Como é que é um mistério? Quer dizer que Deus, então, pegou um livro, né, inspirou alguém a escrever e disse, é o seguinte, isso aqui está lacrado, ninguém vai saber. Vai ser praga para todo mundo, vou destruir todo mundo, e é o seguinte, não quero nem que vocês saibam como escapar disso. Foi o que aconteceu, infelizmente, com Lutero, né, que sem maldade nenhuma, ele tinha uma missão para a época dele. O Apocalipse não era para a época dele. Por isso, quando ele leu o Apocalipse, no Apocalipse só vejo, né, bestas e pragas e chifres e não sei o quê. Claro, não era para ele. Agora, para nós, não há desculpa nenhuma. O Apocalipse se abre completamente diante de nós e eu respondo a tua pergunta inicial, Cleberson, dizendo apenas o seguinte, tá? O Apocalipse é só mais uma parte de uma carta de um pai de amor que nos ama. Então, a resposta é simples. Um pai de amor que me ama profundamente me daria um livro com praga, com veneno, para que eu tivesse medo? Só para avisar, né? Só para avisar. Então, vamos continuar aí. Então, ele está me avisando. Então, o Apocalipse é uma carta de aviso para que eu possa ter ali, aquele que estuda a Bíblia, ou aquele que também não estuda, que entende um pouco que Deus quer nos salvar. Então, aquilo ali o Apocalipse é um aviso. Vá por aqui, faça isso aqui, fuja daqui, fuja dali. É isso, então? O Apocalipse é mais que isso. Tá? O Apocalipse é mais que isso. Imagine que você hoje está se alimentando muito mal. Tá. Deus sabe que isso vai te trazer uma doença, certo? Uma doença muito grande. O Apocalipse acredita, ele não só te diz, te mostra que isso vai acontecer, o que é fantástico, mas imediatamente te dá o remédio. Essa é a grande vantagem do Apocalipse. Ele não diz apenas o que vai acontecer, ele te mostra o antídoto para você escapar. É como se dissesse, né? Olha, tem gente aí se preparando para roubar a tua casa. E você fica apavorado. Só que é o seguinte, eles estão se preparando para roubar tal dia. Só que se você aceitar o que eu estou te falando, eu já vou colocar gente lá para cuidar para que eles não entrem. Esse é o Apocalipse, entende? Esse é o Apocalipse. E curiosamente, né, a gente fala em Apocalipse, mas poderia esquecer esse nome. Aqueles que tiverem alguma dificuldade, esqueça esse nome e fique com o termo revelação. Tá? Por quê? Porque Apocalipse é revelação. Se você pegar em inglês, aqui em James, você vai ver que é revelation. Né? Então, o Apocalipse, que virou sinônimo de desgraça, de praga, coloque como revelação. E aí, na hora, pode te vir à mente uma coisa fantástica também. Porque tudo que Deus faz é fantástico. O problema é que as pessoas confundem. O diabo, aquele diabo que um dia disse, tu és um tirano, que cria leis que ninguém pode guardar, e depois você vai lá e destrói eles. Esse diabo continua assustando as pessoas, criando, por exemplo, né, coisas, venenos teológicos, que a maioria das igrejas compram. Como, por exemplo, se você não fizer as coisas direito, eu vou jogar você no inferno, você vai queimar lá por toda a eternidade. Ele continua assustando as pessoas, dizendo que o Apocalipse é um mistério, que não sei o que, não sei o que. Mas
E daí chama Apocalipse de Apocalipse, porque é o final, porque acabou, porque é uma tempestade, mas se você, eu entendi ele da revelação, porque revelação é diferente você falar assim, revelação. Opa, revelou para mim como eu vou fugir do mal ali, ou descobrir... O problema que vem. Exato. O problema vem, não é ele que vai mandar, o problema vem. Sim. Ele está te mostrando a consequência dos nossos atos. Isso. Não precisa ler a Bíblia para saber isso. É só olhar, estão destruindo a mata, estão destruindo o ar, estão destruindo tudo, estão bebendo veneno, estão Família destruindo família. Ou seja, né, há uma destruição em gênero, número e grau, em todas as camadas da sociedade. Né? É uma destruição, é uma corrupção violenta e tal. Deus está vendo o resultado e está dizendo, olha, filha, tudo que você está fazendo vai trazer como consequência isso aqui. E eu quero te proteger disso tudo. Né? E também um outro aspecto fantástico do Apocalipse. Mais dois aspectos, se me permite, Cleberson. Né? E aí, veja, número 1, tá? Você tem que entender um Deus que diz o seguinte, eu nada farei, veja bem, nada farei sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Isso é um Deus falando, eu não vou fazer nada sem revelar antes o meu segredo aos meus servos, os profetas. Claro que aí, você diz assim, mas peraí, aí o diabo já vem também e bagunça isso tudo. Aí vira um monte de profetada que nada tem que ver com o que Deus disse. Aí você vai lá e diz, eu sou profeta, eu estou te dizendo, Deus está me dizendo que você vai ganhar dinheiro. As favas com isso. Isso é um veneno, isso é de uma ignorância, de uma maldade com Deus, querer colocar a palavra na boca de Deus. Deus não falou nada disso. Deus nunca falou isso. Aí você me diz, mas como é que você sabe que ele nunca falou? Eu sei porque eu não vejo esse Deus na Bíblia. Sim. Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Eu não sei, a Bíblia não me diz em nenhum lugar que ele virou banqueiro. Eu nunca vi que Deus comprou um banco, eu não vejo isso. Sim. Entendeu? Então, Deus não está preocupado em dar dinheiro para ninguém, nada disso. Né? Então, esse é um ponto do Apocalipse. O outro do Apocalipse, que é, repito, Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o problema é que a maioria não quer servir. Ele não quer servir a Deus. Ele quer um título, ele quer ser chamado de apóstolo, de bispo, mas ele não busca conhecer. Ele não busca conhecer o que Deus tem para ele. Aí, claro, como ele não conhece as profecias de Deus, ele tem que inventar a profecia para ele dizer que ele é um profeta. E aí é muito fácil. Se você for, por exemplo, hoje eu vou dar uma profecia para você. Sim. Vou te dar uma profecia agora. Né? Manda profecia. Vou mandar. Eu fui buscar a profecia. Não, eu vou te dar uma profecia. Ó. Quer ver? Tem gente que não gosta de você. Você está correndo perigo. Sim. Isso é uma profecia, mas que profecia que é essa, meu? É claro que sempre tem alguém que não vai gostar de óbvio, você. Né? Óbvio. E as profecias são essas, sabe? Então, começa, amanhã você vai ter uma surpresa. Bom, qualquer coisa que aparecer para você amanhã, boa ou má, vai ser uma surpresa. Qualquer coisa, porque você vai estar esperando. Daqui a pouco chegou alguém aqui, finalmente, olha, eu vou pagar um X-salada para você, vou pagar um cafezinho para você. Olha, que surpresa. Me falou ontem. O profeta me falou ontem, rapaz. Verdade. É absurdo, sabe? Completamente. E a gente fica olhando isso tudo e diz assim, Senhor, quando é que o Senhor vai dar um basta nisso? Quando é que essas pessoas vão parar com isso? A palavra de Deus fala que ele não deixa escarnecer. Uma hora... irmão. Agora... Né? O segundo aspecto da beleza do Apocalipse é exatamente isso, revelação. Veja, se você, Cleberson, né, vai falar em revelação, talvez a maneira mais fácil de entender isso seja, para a juventude não é tão fácil, mas enfim, vai entender. Você, por exemplo, as máquinas antigas, você tirava uma foto, né? Sim. Tirava uma foto, saía um negativo. Né? Rolinho. Negativo, rolinho, você abria, não entendia nada disso aqui, não via nada. Você tinha que revelar. Sim. Quando você revelava, agora você tinha uma visão plena daquilo. Esse é o Apocalipse. Ele revela Daniel, ele revela Esther, ele revela Amós, Jeremias, entende? Ele revela o que os profetas ensinaram. Você pega, por exemplo, e diz assim, mas é tão difícil. Bom, vamos imaginar, por exemplo, que você leia hoje Daniel 2, Sim. que é uma síntese profética muito fácil, mas que infelizmente ninguém fala, ninguém ensina, sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, Deus mostrou para ele, veja bem, Deus mostrou para ele os reinos que dominariam o mundo até o fim do mundo. Sim. Olha que fantástico. A estátua, né? A estátua, né? Ouro, prata, bronze, ou metal, algumas versões, né? Isso. Ferro e barro, certo? E aí, a grande montanha, ou a rocha que era Cristo, que seria o reino final. Sim. Ninguém fala disso.
Sabe, é uma profecia. Aí, veja, o sujeito busca vidente, o sujeito busca bruxo, o sujeito busca o espírito, ele busca tudo. Menos estudar. Menos Deus, sabe? Aí, claro, aí acontece os problemas, né? E o Apocalipse se levanta, então, poderoso, dizendo, olha, né, como se Deus dissesse assim, só me dá uma chance, filho. Só quero uma chance. Vinde e arrazoemos. Ele diz. Imagine um Deus, Cleverson, sabe? Um Deus, um ser que se inclina para o ser humano, que é um pó da terra, que não é nada perto de toda a criação que ele fez. Não é nada. O ser humano só incomoda. Acredite, o ser humano só incomoda nesse universo. Sabe? Os anjos não incomodam a Deus. Ninguém. Agora, claro, o inimigo, e nós por quê? Porque a gente prefere obedecer o diabo. Prefere obedecer o diabo. Aí diz, não, você obedece isso, só não sabe que obedece. Lá no Egito o povo murmurou, saiu da prisão e murmurou. Então, acho que o ser humano vem sempre, né, se queixando da vida que leva, né, sem saber. Por isso que fala que falta estudar, falta você saber qual caminho levar. Mas para saber qual caminho levar, fala que o povo peca por falta de conhecimento, né? Sim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento. Então, assim, Apocalipse, ali, vamos supor, se você leu então, os livros, você falou para mim que ele vem com a revelação dos outros livros. Sim. Então, você que estuda a questão do Apocalipse, vamos lá, fala sobre ali números, sobre o anticristo. O que seria esse anticristo? Porque uma época chegou a falar-se, ainda se fala, né, de um chip, dessas coisas. Eu posso cair fora disso, isso aí é balela, vamos supor, aquela pessoa que não estuda, porque a gente está falando para vários públicos aqui, né? Então, a pessoa que não estuda, que tem o chip, tem o número 666, isso aí é um viés que é aceitável ou isso aí não tem na Bíblia? Primeiro, né, Cleverson, é preciso entender algumas pequenas regras, tá? Sim. Porque o Apocalipse foi dado em simbolismo na sua grande maioria, tá? Então, simbolismo. Primeiro ponto, tem simbolismo, tá? Certo. Segundo ponto, Jesus, e é notório, porque assim, é tão... Quando você se permite aprender com Deus, as coisas se tornam relativamente fáceis. Né? A facilidade vai ocorrer de acordo com o nível que você faz do estudo da palavra de Deus. Tá? Por quê? Essa palavra te foi dada para te fazer sábio. Sim. Sábio. É esse o desejo de Deus, fazer de você um sábio. Agora, se você não estuda, né, você, claro, vai ter problema. Né? Por quê? Porque Deus te deu a palavra. Eu conheço gente que diz assim, eu não preciso ler a Bíblia porque o Espírito me revela tudo. Esse está mais perdido do que, sabe? Mas tem que ler para ser revelado. Olha Paulo. Como que... Olha Paulo. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Ué, peraí. Ele está dizendo que ele não conheceria, ele não saberia que ele era cobiçoso como era se a lei não dissesse. Veja, ele estava matando cristãos achando que era um bom cristão. Isso. Não, eu sou Paulo. Então precisamos da lei. Precisamos da lei, precisamos da palavra. Né? Quando fala da lei, né, Deus está falando, de fato, em primeiro ponto, da lei. Nós vamos até ver isso no próprio Apocalipse. Claro, né? claro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Sim. Tal. E né, quando ele classifica a igreja dele, por exemplo, né, qual é a minha igreja? Qual Deus dizendo, não é o homem. Sim. A igreja dele, né? Ele mostra claramente, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Curiosamente, Apocalipse 19:10 vai dizer o que é testemunho de Jesus. Porque alguém pode chegar aqui e dizer, não, eu testemunho de Jesus. Eu falo, peraí. 19:10. Se o irmão quiser ler, Apocalipse 19:10 explica o que é o testemunho de Jesus. Né? Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, por exemplo, a verdadeira igreja de Deus, e não adianta bater o pé, não adianta ficar bravo, é Deus quem está dizendo, não é Rogério, não é Kleberson, tá? A gente tem que ser muito direto, porque né, o inimigo gosta de fazer brincadeirinha. Sim. Veja, Deus é quem está dizendo, não é o homem. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Ah, mas o mandamento foi antigo. Meu amigo, não vou discutir. Vai discutir com o anjo, vai discutir com Deus, vai discutir com quem você quiser, menos comigo. Menos comigo, porque se não é meu. Não sou eu que estou dizendo. Né? E
Então ele diz, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou, como ele próprio complementa, o espírito de profecia. Então, a verdadeira igreja de Deus, ela procura guardar os mandamentos da lei de Deus, seja você quem for, você pode ser da congregação, da batista, Qualquer da adventista, não importa, você está lá, não, eu procuro guardar, não importa o que a tua igreja ensina, Sim. você como instituição, né? Eu tô aqui, ó, procuro guardar os mandamentos da lei de Deus e tem o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É o espírito profético que te ensina não a dar profetadas, mas entender as profecias. Sim. Esse é o espírito profético, entende? É o mesmo espírito de Deus, porém ele se manifesta fazendo com que você entenda as profecias. E é simples entender. Como é que a igreja de Deus hoje vai sobreviver aos ataques do inimigo se ela não entender as profecias que Deus deu, que são exatamente um escudo contra os enganos dele no tempo do fim? Você entende? Entendi. Então, o Apocalipse é esse remédio fantástico para o pecado nessa nossa época, que é a verdade presente, né? E é exatamente o que nos alerta para o que vem. Ok? Entendi. Por isso, se me permite, Cleberson, Manda de forma bala. rápida. Olha só, Não, pode. né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Então, me permita, tá, colocar algumas coisinhas aqui, No Cleberson. lugar. No lugar. Eu ia falar, porque Muito bem. o servo, ele fala dos... Servos. Tá? Tá bom. Então, não Tá adianta... falando pra ninguém mais, não, é As só pessoas, veja, as pessoas e tristemente cristãos. Sim. Agora não vamos falar É porque aqui... tá falando pros servos dele. Agora vamos falar de cristãos, que se dizem cristãos. Veja, Aham. tá? Então vem. Revelação. No momento que você, seja você de que igreja for, você diz assim, mistério, você já está fora. Você já está desqualificado. Me desculpe dizer com toda clareza, você já está desqualificado para entender o Apocalipse. Exatamente. Por quê? Porque você já entendeu errado a própria premissa dele, que não é mistério. Quando eu digo, veja, você chega para mim e diz assim, Cleberson, você diz assim para mim, Rogério, o que tem dentro dessa tua xícara aí? Eu digo para você, isso é mistério. Acabou o assunto. Você nunca vai saber, porque eu já disse, é mistério. E você, se for, infelizmente, um desses crentes submissos ao pastor, que é um erro, se você for um crente submisso ao pastor, né, você simplesmente diz, não, o pastor falou, é mistério, acabou. Você está com um problema seríssimo. Por quê? Porque você está contra o que Deus está dizendo. Teu pastor está dizendo mistério, você está dizendo e está aceitando. E Deus está dizendo revelação. Veja, eu não estou aqui, por favor, eu não estou aqui generalizando. Agora, eu te asseguro que a quantidade é violenta. Violenta. Talvez 90%, não sei. Coloquemos também o seguinte, né? Isso não quer dizer que você não seja um filho de Deus. É. Ok? É porque... Tem isso também. Porque tá? o Apocalipse fala. Toma uma aguinha aí. O Apocalipse fala que tem filhos dele em muitos lugares. Sai dela, Povo meu. Então é dele. Ele trata aqui... Povo, não servos. mas ele trata aqui servos e ele trata ali no meio ali, continuando a carta, ele avisando, povo meu, sai daí. Então... Não só isso. O Apocalipse é fantástico porque, assim, é o único livro que revelando, ele te mostra coisas que ninguém mais vai saber. E você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Veja, se você pegar, por exemplo, né, você vai ver uma coisa muito interessante e que, de um modo geral, a maioria não entende. Apocalipse 1, se me permite... Sim, não, vamos lá, pode avançar ficar à vontade. Olha Estamos só, aqui. aqui, ó, vamos lá. Você quer ver? E a gente vai fazer uma coisa bem simples aqui. Você quer ver? Olha só. Apocalipse 1, versículo 10, tá? Veja só, João está falando. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ponto número 1. Dia do Senhor, meu amigo. Ah, não, mas o dia do Senhor é qualquer dia. Você está fora, meu amigo, tá? É no dia do Senhor. E você tem que entender qual é o dia do Senhor. Sabe por que isso é importante? Porque Deus, no dia dele, o dia que ele santificou, o dia que ele abençoou, é o dia que ele vai mostrar ao seu povo as melhores
pérolas que existem no mundo, porque ele colocou uma bênção sobre isso. Agora, veja bem, então, dia do Senhor. Ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Tá? Então, a gente iria aqui centenas de podcasts para falar do primeiro capítulo. Só do primeiro capítulo. Aqui, do 10. Primeiro capítulo, desse primeiro de podcast. Por quê? Porque é muita coisa, mas vamos tentar lapidar um pouco isso aqui, pelo menos naquilo que... Não, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Primeiro lugar, trombeta. Pera aí, a trombeta é a voz de quem? Ele ouviu uma voz de trombeta. Peraí, trombeta. Quem está falando? A trombeta é a voz de Cristo. Por quê? É a voz do aviso. Quando Cristo fala, é como a trombeta. Ele está falando. Para que você toca uma trombeta? Você vai para a guerra. Para avisar. Para avisar. Toque, ataque, toque, recue, toque. Né? Entende? A trombeta é o aviso. E o próprio Apocalipse vai mostrar as trombetas. O problema, entre aspas, é quando Cristo não tocar mais a trombeta. Quando Cristo parar de tocar a trombeta, esse mundo vai ser e se você continua lendo, caos. Vamos lá. Então ele ouve uma voz como de trombeta, ou seja, há oportunidade ainda. Estamos iniciando o livro do Apocalipse, ele ouve uma voz de trombeta e está aqui para que você saiba quem está falando. É Cristo falando agora com ele. Que dizia, o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Veja bem. Envia para as igrejas. Envie. Se você é o mensageiro de Deus e não está fazendo isso, você está com um problemaço. Porque Cristo disse, João, envia para as igrejas isso. Quem é hoje o João moderno? Quem é hoje o mensageiro moderno? O mensageiro tem que obedecer o que foi feito aqui. É para enviar para as igrejas. E é você que tem que fazer esse trabalho. Isso. Entende, Cleberson? É o mensageiro, é o pastor, é o diácono, todos aqueles que ocupam o púlpito sagrado de Deus e os que não ocupam. Porque Jesus disse, ide fazer discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Isso aqui é Cristo ensinando também. O Apocalipse, entende? É claro. Ele ensinou lá e ele ensina aqui. Tá. O Apocalipse tem uma outra coisa interessante que é bom a gente ver aqui, que é Jesus, no início do seu ministério, falava de forma direta e clara. À medida que o tempo passa, os fariseus começaram a persegui-lo. Ele começou a falar por parábolas. Sim. E alguém, inclusive, disse, por que o senhor fala por parábolas? Os discípulos. Senhor, por que o senhor fala? Para que vendo não vejam, ouvindo não entendam, etc, etc, etc. Isso é terrível. No momento que alguém diz assim, eu leio Apocalipse, mas eu não entendo nada, você está exatamente nessa situação delicada. Entende? Porque Jesus disse, para que vendo não vejam. Por quê? Não quer, não busca. Não vai entender mesmo. Não vai. Bom, Jesus então, no fim do seu ministério terrestre, começa a falar em simbolismos, em parábola. Jesus está de novo falando em simbolismos. Isso quer dizer que o fim está próximo. Entendeu? Entendi. O fim do ministério celestial dele está próximo, porque ele volta a falar em simbolismos, em parábolas, que é o Apocalipse. Bom, agora veja, tanto que você vai ver, Cleberson, muita gente diz assim, eu leio e não entendo nada. Claro, sim. Assim como os fariseus não entendiam nada. Porque é o que você falou. Porque não buscam. Exatamente. Agora, tem outro detalhe, é tanta coisa, Cleberson, que a gente não sabe como separar esse alimento todo aí para não, de repente, não dar uma indigestão em todo mundo que está nos ouvindo aqui. Né? Não, mas a gente está aí para poder passar o máximo possível hoje e, Rogério, fica tranquilo. É que se tão somente as pessoas nessa noite, Cleberson, te digo de coração, se tão somente elas tomarem um choque de 200 watts, com esse assunto, e acordarem, amém. A gente ganhou a noite. Eu falo que se a gente ganhar uma alma, não precisa nem ser por cada podcast, se a gente ganhar uma alma em todo o trabalho, não tem valor. Não tem valor de uma alma, né? A gente não sabe. Se apenas uma alma tivesse pecado, Jesus viria buscá-la. Sim, essa é a beleza do Evangelho. Ele foi buscar uma ovelha. Uma. Então, o simbolismo dele é simples. Né? E saber que o que a gente está falando aqui agora, só saindo um pouquinho do assunto, mas a gente já volta, você que está do outro lado, você pode levar essa palavra que a gente está falando, tudo aqui, mandar esse vídeo, mandar esse link para alguém, ajudar o Evangelho de Deus, que é isso que Jesus pede. É isso que Deus pede. Sim. Que você faça isso. Nós estamos fazendo a nossa parte e você tem que fazer a sua também.
E vamos continuar. E na verdade, Cleverson, assim, eu tenho ouvido muito essa coisa do politicamente correto, né? As pessoas têm medo de falar, têm medo de... Veja, muito medo. Vamos deixar isso mais claro, então, em relação ao que você acabou de falar. Vamos. Se a pessoa que se diz cristã não leva esse tipo de coisa para frente, ou seja, ela gostou e não leva, ela está simplesmente demonstrando que a palavra não foi para o coração dela ainda. Por quê? É impossível que um cristão receba a palavra e não leve para frente. O apóstolo Paulo, ele é claríssimo em relação a isso. Ele diz, inclusive, ai de mim se não pregar. Por quê? Porque você recebe uma coisa fantástica. Se você é um bom cristão, você quer compartilhar, você quer repartir. Sim. Diz, mas eu não, viu? Mas eu não. Se você não compartilha, pode ter certeza, alguma coisa está errada com o teu cristianismo também, tá? É impossível. Eu não conheço alguém que ganhou na loteria e não chegou pelo menos contar para a família toda e todo faceiro. Talvez ele não contou para mais gente porque ele tinha medo que fossem roubar ele. Mas pode ter certeza que ele está explodindo de vontade para sair gritando, ganhei na loteria. A Bíblia é uma loteria, rapaz. O cristianismo é uma loteria, sabe muito mal que a Mega Sena. Se você não fala, é porque alguma coisa está errada. A boca fala do que o coração está cheio. Não tem conversa, né? E hoje, né? Convenhamos, é tão fácil. É um clique. É um clique. É o celular ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não, e você pode fazer 10 ali, um monte por vez, num grupo. Tá, continuamos, né? Então, veja bem. Olha só. Apocalipse 1:11. Que dizia, o que vês, escreve num livro, envia a 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós não vamos aqui entrar, porque senão nós levaria muito tempo para cada igreja. Seu tipo de pecado, particularidade, tudo, né? Virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Aqui vai começar o nosso estudo a nível de entendimento e simbolismo, tá? Certo. Veja, ele vira e vê 7 castiçais de ouro, tá? Veja bem, nós estamos sendo filmados? Estamos sendo filmados, sim, certo? Vamos imaginar, agora por um momento, que todos que estão vendo esse podcast, tá? Todos eles que estão vendo esse podcast, estão aqui nos assistindo. Porém, eu vou perguntar uma coisa para todos eles e nenhum deles vai saber responder. Nenhum deles, só você, tá? Nenhum deles. Veja bem, eu vou perguntar para eles com que carro eu vim para esse podcast. Não responda nada. Tenho certeza. Eu não sei o nome do carro, mas eu sei que carro que é. Veja bem, todos eles que estão ali não sabem responder. Porque não viram. Não viram. Você viu. Eu vi. Tá? Então você sabe com que carro eu vim. Então você estava lá na frente, ok? Então agora, eu não sei se você lembra, mas você viu. Que cor era o carro? É meio grafite. Ótimo, grafite. Isso. Ninguém saberia responder isso. Ninguém. Nenhum deles. Sabe por quê? Pelo que está aqui. Veja só. Vamos lá. Virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 castiçais de ouro. João agora vai para um local, certo? E ele vê 7 castiçais de ouro. Ele viu isso. Por que Deus está mostrando isso para ele? Para que ele saiba exatamente onde ele está. Certo? Onde ele está. Agora, se João não fosse levado para esse local, ele não saberia o que estava lá. Não saberia. Ok? Assim como eles não saberiam que o carro é grafite. Tá? O que isso quer dizer? O Apocalipse vai mostrar uma coisa fantástica, que né? Quando ele fala que estou à porta e bato, tal, sim, ele apresenta uma outra questão que ele diz assim, aqui estão os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Entendeu? Se eu sigo Jesus por onde ele vai, especificamente, eu vou aprender coisas com ele que outros não vão. Aqui está dito o seguinte, João vê 7 castiçais de ouro. Qual é o desejo de Deus em dizer 7 castiçais de ouro para ele? Da mesma forma que você diria agora para alguém que já veio para o podcast e dissesse assim para ele, sabe onde eu estou? Eu estou onde tem 2 microfones, certo? 2 microfones, uma mesa grande de madeira, etc. Ela ou a tua esposa te liga agora, diz assim, onde é que você está? Você diz, eu estou onde está. Não precisa dizer onde você está. Você só diz, eu estou onde tem 2 microfones, onde tem um computador, onde tem uma câmera, ela já vai te dizer, já sei. Já sei, você está na sala do podcast. Entendeu? É isso que Deus quer aqui. Ele quer mostrar onde ele está nesse momento. Nós estamos no ano 92 de Domiciliano. Esse é o ano que ele começa a escrever o Apocalipse. Sim. E Deus quer que ele entenda
onde Cristo está neste momento em que ele está. Ok? Entendi. Muito, exatamente. Porque alguém diz, veja, vamos fazer um outro desafio, me permita? Vai lá, manda bala, manda mais bala. um desafiozinho, só para a gente ilustrar bem isso aqui. Sim, Apocalipse, tá? Um pouquinho mais para frente, se quiser acompanhar. Vamos lá. Tá? Capítulo 5. Tá. 5. E antes, não se preocupe para errar. É para errar mesmo. Sim. Tá? É para errar. Se você perguntar hoje para qualquer cristão, onde Jesus está, o que ele vai te responder? No céu. Amém. Certo? Agora vamos lá. Então agora, veja só o desafio que o Apocalipse te impõe. Esse Deus fantástico. Olha só. 5:1. Vi na direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ok? Certo. Ok? Tá lendo, tá vendo que eu tô lendo? Não, muito bem. Sim. Né? E vi um anjo forte bradando com grande voz. Veja bem, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Só tem um que é digno. Quem é? Jesus. Amém. Só. O livro está na mão do Pai, está na direita. Sim. Se estivesse na mão esquerda, nós poderíamos dizer, não, o Pai não está dando para ninguém, porque a mão esquerda não é a mão do favor. Não. Urim e Tumim, é a mão do favor. Estou oferecendo. Mão direita, ele está Ele oferecendo. estende a mão direita. Ele está oferecendo. Sim. Mas, veja bem, o anjo está dizendo, quem é digno de abrir tal. Você me diz que qualquer cristão hoje diria, ele está no céu. Sim. Responda isso agora, então. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O que Deus quer agora que você faça, meu irmão? Ele quer que você se questione. Peraí, eu acabei de dizer que ele está no céu. Não, estou dizendo que não está. É. E agora? Não, mas é que ele não está no céu porque ele estava na terra. Nem na terra. Sim. Não, mas ele não está. Ah, já sei. Peraí, eu sou um bom cristão. Eu não leio, mas eu sou cristão. Rapaz. Peraí. Eu consegui. O que acontece é o seguinte, adivinhação, né? O que acontece é o seguinte, não está no céu nem na terra, sabe por quê? É exatamente o momento que ele morreu. Então ele morreu, ele está embaixo da terra, nem debaixo da terra. Pronto, agora morreu. Agora não dá mais para falar mais nada. O anjo, Deus não te dá chance nenhuma para adivinhar. Nenhuma. Sim. Afinal de contas, onde está Jesus? Entende? E nós estamos falando do ano 96 e ele já ressuscitou. Sim. Então eu tenho um problema. Sim. E agora? Entendi. Entendeu? Entendi. Essa é a maravilha do Apocalipse. Aham. Essa é a maravilha do Apocalipse, entende? Porque ele vai te questionar. Ele quer dizer para você, filho, por favor, eu quero dizer onde eu estou, filho. E você está me dizendo que está Aqui é uma igreja? Aqui é uma igreja. É uma igreja. Você está me dizendo que eu estou na igreja, mas eu não quero que você me diga que eu estou na igreja. Eu quero que você entenda exatamente onde eu estou. Porque entende? você só vai saber se tem... E outra coisa que eu venho aprendendo com isso, eu só vou saber... A minha esposa, vamos voltar um pouquinho. A minha esposa só sabe onde que eu estou porque ela sempre está comigo. Segue o cordeiro por onde quer que vá. Sempre vai, entendeu? Claro. Você tá entendendo, irmão? Que você tá em casa aí? Dá um ok aí, fala no chat aí. Daqui a pouco nós vamos abrir o chat para você fazer perguntas. Bom, então veja bem. Ainda que não creia, ainda que não aceite, a pessoa precisa nessa hora cair de joelho e dizer, Pai, me mostra onde ele está. Veja, e nós vamos ver isso colorido na Bíblia. Sim. Olha os discípulos. Jesus vem, está ao templo. Eles foram mostrar o templo para Jesus. Mateus 24, que é profético. Por isso falamos. Está linkado. Profecia está tudo linkada. Pode buscar. É aqui. Aí, Jesus, olha só, eles estão olhando para a igreja da época. Um templo fantástico. Vamos imaginar que eles estão olhando para o templo de Salomão. Certo. Bonito, né? Aquela arquitetura maravilhosa. Olha gigantesca. Só que coisa fantástica. Eles estão olhando o templo de Salomão hoje. Por favor, hoje. Estão olhando o templo de Salomão hoje. Nossa, Cleverson já conheceu o templo de Salomão. Aí você chega para mim, como eles chegaram para Jesus, um exemplo hipotético. E eu te digo, não vai ficar pedra sobre pedra. Imagine o susto que o cara leva. Sim. Não, ele disse isso do templo. Sim. Fantástico. Tinha pedra de 1 tonelada ali. 1 tonelada. Não tinha guindaste na época que quebrasse aquilo. Sim. Não tinha como entrar naquele templo. Tá? Não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe o que aconteceu? Os discípulos pensaram, bom, pedra de 1 tonelada para arrebentar isso aqui, só o fim do mundo. E aí vem a pergunta, fantástica. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é a pergunta. Sim. Vinda de Cristo, fim do mundo.
Não se pode falar da vinda de Cristo sem falar do fim do mundo. Sim. Certo? Então as pessoas dizem, fim do mundo. Meu amigo, se você não crê em Cristo, vai ser difícil para você entender. Vai ser difícil porque são dois eventos concomitantes. Isso, ele tem que... Estão juntos. Estão juntos. Estão Não juntos. tem. Bom, agora o curioso é o seguinte, você pare para imaginar. Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles perguntam. Agora, Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra, estava cheio de gente ali, só os discípulos, diz a palavra de Deus de forma fantástica, foram os discípulos em particular perguntar para Jesus que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. Então, ponto número 1, meu amigo, em particular. Se você não tiver entrevista em particular com Cristo, vai ficar difícil. Eu vou na igreja todo sábado, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja toda sexta, eu vou na igreja... Meu amigo, não é disso que estamos falando. Nós estamos falando do particular. Nós estamos falando de quando você em casa fecha, né, o quarto e ora, e pede, e lê, e diz, Senhor, eu não entendi, me ajuda. Eu ouvi, mas não entendi. Isso Daniel falou, claro, mas espera, filho, espera que João vai revelar. João vai revelar, Daniel, calma. Entendeu? É assim. E eu posso hoje fazer exatamente o que fez Daniel. Eu ouvi, não entendi. Filho, vamos lá então. Vinde e arrazoemos. Está tudo aqui já. Está aqui. Ele não tinha o Apocalipse. Nós temos. Entendeu? Ele não tinha. Nós temos. Bom, então, olha só. Né? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Então, estamos falando do seguinte. Né? Onde é que alguém vai chegar agora, de novo, vai dizer assim, cadê o Cleberson? Está lá na igreja. Não. Na igreja? Sim, na igreja. Não. Se perguntar para tua esposa, ela vai dizer, ele está lá na sala do podcast. Sim. É disso que se trata. Sim. Vamos afinar a coisa. Vamos mostrar com mais clareza, porque onde ele estiver é o trabalho que está fazendo. Se dissesse ele está na igreja, você poderia estar lá limpando um banco, você poderia estar lá ensaiando qualquer coisa, você poderia estar fazendo qualquer coisa. Aqui é o local do podcast. Sim. Ok? Entendi. Então eu vou entender o que Cristo está fazendo agora. Porque ele quer que eu entenda isso. Primeiro ele vai me dizer onde ele está. Depois ele vai dizer o que ele está fazendo. Olha só. E para não errar, é no local certo que ele faz. Ele não é como a gente que faz as coisas erradas em todo lugar. Não. Ele é organizado. Sim. Veja, Cristo é tão organizado que o texto faz questão de dizer que quando os discípulos entraram na tumba, Jesus havia ressuscitado, é uma coisa colossal. Eles encontraram o lençol dobrado. Pode ler. Sim, verdade. Pare para pensar. Encontraram o lençol de linho dobrado. Você já imaginou você ressuscitar e lembrar de dobrar um lençol? Não dobra nem a coberta da cama quando acorda. Esse é o nosso mestre. Sim. Extremamente organizado. Exemplo para tudo. Ensinamento em cima de ensinamento, né? Bom, olha só, né? Então vamos voltar agora a Apocalipse 1, né? Diz assim, ó, virando-me para ver, virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Sim. Onde ficava o castiçal de ouro? Essa é a pergunta. Quando Moisés, veja, Moisés é chamado e é dito para ele assim, Moisés, constrói-me um santuário, figura do que há no céu. Sim. Então foi mostrado para Moisés o santuário celestial. Esse santuário que João está vendo, é o santuário que foi mostrado para Moisés, para que Moisés pudesse construir um igual. Sim. Claro que o santuário celestial, muito, muito maior, muito mais bonito, mas era uma réplica. Sim. Tá bem? Então agora, os 7 castiçais, ou o castiçal, porque o 7 aqui é o número da plenitude, né? Sim. O castiçal no santuário ficava exatamente no local santo. Sim. Santo. Ok? Santo. Então veja bem, o que acontece? Você tinha, como você falou, você tinha o átrio santo e o santíssimo. Isso. No átrio, você tinha o altar do sacrifício. Sim. Certo? Depois tinha. Altar do sacrifício Certo. E a bacia para lavar. Certo. Então ele lavava a mão, certo? Altar do sacrifício. Quando você entrava, né? Direito, vamos colocar aqui, depende do lado que você vê, mas não importa porque, né? Então você tinha a mesa com os pães da proposição, do outro lado você tinha o castiçal, que é o santo, e basicamente no véu que fazia a separação entre o santo e o santíssimo, estava o altar de incenso. Isso. Só que o altar de incenso era considerado, em Hebreus, Paulo vai considerar isso também, fantástico, né? Que ele era considerado dos 2 compartimentos. Por quê? Porque como o véu
ele subia até uma altura e ele era aberto em cima, certo? O incenso que saía do altar de incenso entrava no Santíssimo. Sim. Representando as orações, por isso você vai ver na Bíblia a simbologia da fumaça, fumaça que sobe como cheiro agradável a Deus. Mas Deus gosta de cheirar fumaça? Não, é a oração. Sim, que a chega como ali para poder que chega entender. como cheiro agradável a Deus. Não tem nada que Deus mais ame do que a oração do seu povo. Imagine, verdade. você saber que, né, não tem. Quando o povo ora, o diabo treme. Isso É um, verdade. Né? Bom, aí o que acontece então? Aí dentro do Santíssimo, você tinha a arca, que era o mais santo de todos. Curiosamente, a arca, né, com que tinha a tampa, que se chamava o propiciatório, com 2 querubins enormes, um de frente para o outro, e dentro o que tinha? Você sabe? Você sabe, eu sei que você sabe. Aqui, ó. O que tinha dentro? Amém. Né? Olha aqui. Dentro, Tinha 3 coisinhas. né, propiciatório, e dentro a arca, que mais? Dentro da arca tinha o cajado. O cajado de Arão. Moisés, que floresceu, É isso. O pão o pão, ok, e a tábua. as tábuas da lei. Da Perfeito. Muito bem. Agora, e aí você... Sabia que tem crente que não sabe isso? Hã? Sabia que tem crente que não sabe isso? Eu sei, pode ter certeza. Infelizmente, eu Uma sei. vez eu perguntei, rapaz, num lugar que nós estava ali, comendo um lanche, e rapaz, não sabe? Infelizmente, eu sei. É triste, mas é triste verdade. mesmo. Bom, agora veja. Com tudo isso, e só isso bastaria, o simples fato de saber que no local mais santo do céu está a lei de Deus, já deveria abrir a orelha e os olhos de qualquer cristão. Peraí, por que está ali? E eu não estou falando de cristão de... Deus me perdoe, é tudo igual, mas cristão que ensina, tá? Acho que eu posso falar isso, né? De cristão que ensina, porque tem gente que ensina, mas não ensina tudo, né? Eu não sei se está guardando para si, não sei o que é que acontece. E assim, né? Ou se não tem a revelação, ou melhor, é mistério às vezes. E veja, e é mais triste ainda, porque a Bíblia, inclusive, sobre isso especificamente diz, né? Aquele que guarda, que ensina e guarda os seus mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E aquele que não ensina e não guarda será chamado pequeno no reino do céu. Para aí, só isso já deveria... Peraí, você quer ser um cristão grande ou um cristão pequeno? O que você quer ser? Só aí já. Só. Bom, então veja só. continua. Então veja, aqui fica claro, veja, nós acabamos de falar disso, você conhece o santuário. Tá. Virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 caçadores de ouro. Onde é que ele está? O santo. O santo. Sim ou não? Sim. Sim. Sim, o santo dos santos. E no meio dos 7 castiçais, no meio, porque Cristo é o centro da sua igreja, Cristo é o centro sempre, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Lembre-se que castiçal em simbologia também é a igreja. Sim. Então, no meio da igreja, né, Cristo, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Veja, a Bíblia podia simplesmente dizer, no meio dos 7 castiçais, Cristo. Poderia dizer no meio dos 7 castiçais, Jesus. Por que faz questão de dizer um semelhante ao Filho do Homem? Para que o ser humano também não caia em outro erro que as igrejas caem. Eles não têm a menor noção de que Cristo foi ao céu como um ser humano. Entende? Ele foi como um ser humano. Sim. Ele continua como um ser humano glorificado, trazendo as marcas. Para sempre ele vai levar as marcas do que nós fizemos com ele. Fomos nós. Lá, eu segurei o martelo, eu segurei o martelo e você pregou, não tem, meu amigo? Né? E eu ainda falei, mais forte um pouco, que é para piorar um pouquinho a dor dele. Sim. Esse é o nosso, infelizmente, porque se eu não aceito como cristão que eu segurei o martelo e você pregou, ou prega e você pregou, ou vice-versa, aquela oração não é para mim. Não. Mas ela é para mim. Ele olhou para mim, olhou para você, olhou para ele, olhou para os cristãos nos ouvindo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso. Por quê? Não foi ali que ele morreu. Ali ele expirou, mas a morte dele foi quando nós pecamos. Isso. Ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. No momento que pecou, ele já estava morto. Era uma questão de tempo para ele ser pregado naquela cruz. Entende? Bom, o plano, né? No plano, perfeito, claro. Né? Então, no meio dos 7 caçais, um semelhante ao Filho do Homem. Tá? Então, peraí. Então, é um ser humano. É um ser humano glorificado, né? Sim. Caráter divino, não se discute sua divindade, sua filiação divina, tudo isso está fora de questão, ele é realmente isso, né, tal. Porém, vestido até os pés de uma veste talar. Algumas versões dizem comprida, mas essa não é a melhor versão. A melhor versão é vestes talares. Que vestes talares são essas? Novamente,
Novamente, vamos lá. Você, eu não sei como é que você vai para a igreja, né? Mas eu imagino que você vai para a igreja com uma camisa de manga comprida, uma calça, um sapato e tal. Agora, vamos imaginar que nós vamos jogar um futebol hoje. Um exemplo hipotético, por favor. Shorts. Eu duvido que você vá desse jeito, certo? Então, agora é simples. Eu olho você assim. Eu jamais vou dizer para você, está indo jogar futebol? Não. Não tô, né? Cristo está vestido com vestes talares, ou seja, veste de sacerdote. Certo? Que é... As vestes talares eram as vestes que eram compostas por um cinto de ouro, né? O peitoral, com o linho tumim, as 12 pedras, certo? E era um misto de cores entre branco, vermelho, azul e púrpura, certo? Não vamos aqui quebrar tudo, porque vai ficar muito difícil. Ah, onde era vermelho? Não. Sim, entendi. Vamos pôr esse misto. Certo? Essas eram as chamadas vestes talares que o sacerdote usava quando oficiava como sacerdote no santo. Tá bem? No santo. Entendi. Quando ele adentrava o Santíssimo, ele se vestia de linho. Ele se vestia só de branco. Porque para entrar no Santíssimo, teria que ser pureza absoluta. E o simbolismo era esse. Pureza absoluta. Por isso ele entrava só de branco. Entende? Isso. Então isso para oferecer... Claro, para oferecer o sangue, né? Mas isso uma vez ao gordura, ano. Né? Isso, uma vez ao ano. Porque durante todo o ano, ele entrava no santo. Ele borrifava lá... borrifava lá o sangue, exato, aspergia muito bem, né? São as duas, né? Não, a mesma coisa. Sim, tudo bem, né? Só para... É melhor porque daí a pessoa entende melhor, às vezes não entende aspergia, então borrifar, não entendeu borrifar, aspergia, né? Mas enfim, ele, né, jogava o sangue ali em gotas como um exemplo de cobrir o pecado. Isso. Porque hoje os nossos pecados estão cobertos, não estão espiados, estão cobertos. Isso. Certo? Chega um momento que ele vai expiar o pecado. Aí é diferente. Mas enfim, né? Muita coisa. Não, tem bastante. Até na minha cabeça também, eu estou me segurando aqui, porque começa a abrir o leque de informação. Que venham as perguntas, né? Não, que venham as perguntas. E aí, veja só. Então, ele está mostrando duas coisas. Número 1, ele está mostrando onde ele está, que é no santo, sem dúvida nenhuma, porque é ali que está o castiçal, e mostrando também como ele está vestido, para confirmar ainda mais isso, ou seja, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Então, no ano 92 de Domiciano, João tem uma visão e Jesus mostra exatamente onde lá. E aqui está a resposta para a pergunta de lá. De trás. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Por quê? Vamos voltar um pouquinho para deixar isso um pouquinho mais complicado, mas ao mesmo tempo mais bonito, tá? Olha só. Vai ficar mais fácil. Olha só. O capítulo 4 diz assim, veja bem, no capítulo 1, ele está no santo, certo? Sim. E vestido com vestes talares. E João está ali. Então ele vê aquilo tudo e Jesus está ali com voz de trombeta. No 4, olha só. Depois destas coisas, o apóstolo João vai fazer uma parte. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessa deve acontecer. Olha que fantástico isso. Você está lá com João agora. Vamos imaginar que está lá com João. Onde João está? No santo. No santo. Agora ele olha uma porta aberta no céu. Rogério, mas essa porta podia ser do lado. Não. Ele diz sobe aqui, só pode ser para cima. Certo? Aí você vai entender por que na Bíblia fala do Altíssimo. Você entende? Porque a morada do Pai é no Santíssimo. Ele é o Deus Supremo. Ele habita no Santíssimo, certo? Por isso diz, sobe aqui. Veja só. Sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Veja, novamente. Quem não subir, quem não aceitar pela fé isso, não vai entender o que vai acontecer no futuro, porque ele sobe aqui para mim te mostrar. Aí você diz assim, não vou. Sinto muito, meu amigo. Não vai entender a profecia, não vai entender o Apocalipse. Não vai. Morreu aqui o Apocalipse para você, entendeu? Até aqui, você podia entender o que está para trás. Daqui para frente, não mais. Me entende? Esse subir tem também uma conotação assim, Kleberson, né? Olha, viu, vamos estudar hoje, vamos fazer um estudo bíblico. Eu não vou. Meu amigo, me desculpe, mas você está ficando para trás, você não está subindo. Você não está crescendo em entendimento, você não está crescendo em sabedoria, você não está crescendo em conhecimento.
Tem gente que diz assim, eu não estudo Apocalipse porque eu tenho medo. Se eu não souber, não tem problema. Se você não souber, aí que você está perdido, meu amigo. Não quero saber porque... E tem que tomar cuidado muito se a sua igreja, você que está do outro lado aí, se a sua igreja tem escola bíblica, porque tem igreja tem que que não ir. tem. Tem igreja que não tem. E se a sua igreja tem, cara, vai. A gente sabe que é difícil, às vezes algumas são no domingo, algumas são no sábado, mas vá. Aprender para salvação, eu ia falar que aprender sobre água, sobre alguma coisa, nunca é demais, mas para salvação, não vou nem continuar a frase, né? Para aprender para salvação é salvação, filho. Dizem, né, a propaganda da Mastercard, né? Tem coisa que não tem preço. Tem isso coisa aqui que não tem preço. Preço, é exatamente. isso que não tem preço. Né? Isso realmente não tem preço. Então, veja só. Então, veja. Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessa... Graças a Deus que João subiu. Porque se João tivesse dito nós não teríamos isso aqui. Não teria o resto. Não teria. Olha só. Logo fui arrebatado em espírito. Peraí, para que não fique dúvida, tá? Foi em espírito, tá bem? Sim. Assim como nós, é em espírito. Você se ajoelha, é em espírito que você vai até o Pai orar. Você não Sim. vai lá, né? Veja só, logo foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. O Pai está sentado Sim. ali, né? É aquele que... Ó. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Claro, o Pai, pedra de jaspe, o Filho, rocha, pedra de safira. Sim. Né? O Pai semelhante a safira, o Pai semelhante a jaspe, né? Que é... Eu não vou entrar nisso também, porque jaspe é fantástico esse estudo. Você entender por que o Pai tem essa cor de jaspe simbólica. Tá? É outra impressionante. coisa que... É um estudo impressionante. Por que Jesus apresentou a lei, né, e escreveu na rocha, e a rocha que é apresentada é como safira, essa cor. Por que? Quais são as características da... Bom, vamos lá. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Bom, aqui, tá? Ele está mostrando onde o Pai está. E é o Santíssimo, tá? Aí você vai entender de novo os 5 que lemos, né? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Por quê? Porque o céu, em última instância, para quem quer conhecer profundamente, o céu é o Santíssimo. Esse é o céu dos céus. Entende? Entendi. E veja, se você para pensar, você vai ver como isso é fantástico, né? Tem mais coisa aí, mas vamos lá. Olha só. É que não me leve a mal. Eu gosto de estudar com profundidade. Esse negócio Sim. de... Superficial não... Para mim não funciona. Então, veja, aí, olha só. Coisas que as pessoas não entendem. Por exemplo, né? Cristãos. Estamos falando sempre de cristãos. Certo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso disse o ladrão na cruz. Certo? Certo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A maioria das pessoas acredita que a resposta de Jesus foi, tá bom, você vai estar comigo no reino. Não foi, é só ler. Não foi. A resposta foi, na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Veja, Jesus não erra. Você chega para mim e diz assim, Rogério, eu gostaria muito de estar com você quando você for para a China. Um exemplo hipotético. Sim. Que eu fosse para a China. Eu diria, Cleberson, na verdade você vai poder ir comigo até Foz. Me entende? Eu não posso te levar para a China. Você não tem um passaporte para ir para lá, você não tem... Entende? Então veja bem, quando ele pergunta o reino dos céus é o céu dos céus. Esse é o reino, é onde o Pai reina. Sim. Esse é o reino, tá? Aí você vai... Aí nós vamos entrar, por exemplo, no reino da glória, que é o reino do Pai, o reino da graça, que é o reino de Cristo. Lembre-se, Cristo veio e instaurou o reino da graça. Certo? O Pai é o reino da glória. Nós vivemos hoje no reino da graça. Esperamos o reino da glória. Ok? Tudo isso, tem que estudar. Aí o que acontece? O ladrão na cruz pediu o reino da glória. Ladrão, olha, hoje você está me confessando diante de Deus e dos homens. Amém. Tá tudo certo. Mas não dá para ir para o Santíssimo, filho. Lá eu não sou injusto, né? Não sou. Como que você vai... Eu entendo o que você está falando. Como que você vai comigo e os outros vão ficar aí esperando o fim? Até porque é o seguinte, veja, por que Cristo recebe tantos títulos? Emmanuel, Deus conosco, desejado de todas as nações, Miguel, aquele que batalha pelo seu povo. Por que esses títulos todos ele recebeu? Conquistas. Uhum. Conquistas. Ele conquistou isso. Deus não faz acepção de pessoas nem com seu filho. Entende? Ele não é o desejado de todas as nações, porque Deus disse que ele vai ser o desejado de todas as nações. Não. Ele conquistou, as pessoas amavam ele. Quando Jesus morreu,
o que foi de gente, é só ler. O templo estava apinhado de gente. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Queremos Jesus. Cadê Jesus? Cadê o homem que cura? Cadê? O desejado de todas as nações foi conquistado. Ali você vê o desejado, né? Aí você vê Emmanuel, Deus conosco. Por que esse título? Porque ninguém representou Deus como ele. Sim. Ninguém. Quem vê a mim, vê o Pai. Emmanuel, Deus conosco. Esse é o título que ele recebe por representar perfeitamente o caráter do Pai. Tudo foi conquistado. E conosco não é diferente. Cleberson, você guarda os mandamentos da lei de Deus. Pode ter certeza, o local que você vai não é o mesmo que aqueles que não guardaram. Deus é justo. Sim. Veja, salvação pela fé. Galardão? Pelas obras. Obras. Entendeu? Veja, por que você acha que o anjo Gabriel é o anjo que substituiu Lúcifer? Porque Deus disse assim, eu gosto de Gabriel? Não. Não. Com certeza, isso eu vou arriscar uma opinião. Me permita arriscar uma opinião aqui, tá? Fala. Vou só arriscar uma opinião. Eu não tenho dúvida, Rogério, não tenho dúvida que Gabriel, depois do Pai e depois de Cristo, foi o que mais se condoeu pela nossa desgraça. Entendeu? Entendi. Quando ele vê aquele anjo poderosíssimo derrubando Adão e Eva, fazendo o que fez com eles, que eram crianças espirituais, os dois, por mais que perfeitos, sem desculpa para o pecado, mas eram crianças perto daquele, né, desse ser, que era um ser sinete de perfeição e formosura. E ele... é como o Gabriel, um anjo fantástico, assistindo agora, certo? Um anjo poderoso, que hoje é mais poderoso do que o próprio Satanás, olhando uma criancinha de 2 aninhos de idade, uma serpente que pica e você vai sofrer aquela criança um monte até morrer, porque não tem cura, não tem cura. E ele olha Satanás empurrando aquela criança para perto da serpente. É assim, uma leitura bem simplista, né? Então, pode ter certeza. Eu não posso ver o coração do Pai ali sofrendo. Eu não posso ver o coração de Cristo sofrendo. E nem posso ver o coração de Gabriel. Eu sei pela Bíblia que o Pai sofreu demais, o Filho sofreu demais. Mas eu tenho certeza que Gabriel sofreu muito também. Vendo aquilo acontecer. Satanás... Por isso ele foi elevado à categoria, e por isso ele é o que atende o povo de Deus hoje na terra, como anjo. Tanto que diz, olha... Não, lá atrás também fala que ele veio... Daniel. Sim, Daniel, tudo, né? E Satanás era um querubim e um serafim, né? Exatamente. Querubim e um anjo de poder. Anjo de poder, né? E logicamente, ele era um serafim, que os serafins são anjos de luz, né? De luz. E adquiriu todo o poder que Deus lhe deu e passa a ser um querubim. Então, ele misturava, por assim dizer, essas duas qualidades, né? Então, terrível, né? Bom, a gente falou, né, aqui sobre a questão do onde ele está. Então, onde ele está, onde ele está. Vamos continuar o... E ele vai ser, Cleberson, João, então, é levado para esse local. O trono. E esse convite é para todos nós. Todos nós. Todo dia. O que está no mundo recebe um convite. Né? Eis que estou à porta e bato. Né? Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Então, agora a pessoa do mundo aceitou. Agora vem um novo convite. Sobe aqui. Não fique parado. Não é porque você aceitou a Cristo que está tudo certinho. Tudo. Não. Calma, meu. Tem mais. Tem mais. Sobe aqui. Estudo da palavra de Deus, oração. É assim que você sobe. Você sobe espiritualmente e sobe, de fato, né, para esse local pela fé. No momento que qualquer um que esteja nos escutando agora e que esteja aceitando isso como realidade, ele já está com a porta aberta diante dele. E é curioso que a melhor igreja das 7 relatadas é Filadélfia. E Filadélfia diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Filadélfia. Não é para Laodiceia, não é para Sardes, não é para Esmirna, não é para nenhuma delas. Fantástico, porque Filadélfia é a igreja que não tem nenhuma reprimenda. Nenhuma. Todas as outras têm. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Isso. Filadélfia não. Filadélfia não tem nenhuma reprimenda. Só elogio. É a igreja do amor fraternal. Do amor fraternal. Tá, vamos colocar as perguntas lá, ô Márcio, porque nós precisamos responder as perguntas. Nós temos gente aí, ô Márcio, não? Vamos, porque nós precisamos responder aos nossos amigos. Tem pergunta aí, vamos ver lá no chat. Você tá com dúvida, irmão? Você que está assistindo a primeira vez aí,
Coloca aí no chat ali que nós vamos responder todos. Vamos dar uma boa noite para todo mundo aí. Olha lá, ó. Nossa, o chat tá cheio hoje. Que benção. Glória a Deus. Olha lá, ó. Alzerino, Amara, Paulo, a paz do Senhor, aguardando com muita expectativa. Deus possa falar poderosamente por meio do seu servo Rogério Buzzi. Aí, ó, deve ser amigo teu. Paulo Sérgio Muniz. Não lembro. Eu realmente não lembro, que é muita gente. Lana, Simone. Aí já conheço. Admilson. Aqui não conheço. Ednacir. Conheço. Irmã Mônica, fantástica, mora em Fortaleza. Olha aí que legal. Aqui não mora em São Paulo, para você ter ideia. Alzerino não lembro. Paulo Sérgio não me é estranho o nome, mas eu não lembro de cabeça. João Silva não lembro. Luiz. Gisele Fiorante acompanha muito. Elcio Poçamaia, Santa Catarina. Tem bastante gente. Tem gente. Boa noite, Luiz Carlos Flores. Desce lá, Márcio. Vai lá. Opa, vai subindo para cima. Vai subindo aí. Vamos ver lá. Ó, Caroline. Irene de Medianeira. Carolina, não sei. Eu conheço aqui. Daqui. Conheço. Ok. Aqui, amiga nossa aqui. Gisele Mariusa, aqui da igreja. A Irene, Gisele. Toda honra, toda glória. Tá, vamos ver se tem uma pergunta Patrick aqui. Alves é Amado de Contenda. Josefa. Lá, botou lá, Garanhuns, Pernambuco. Tá? Tem gente aí do todo lado. Dauneia. Pode subir lá também. Saudações, Cristo Senhor. Cristo Senhor Messias. Irmão Aquino. Lourival Batista de Jesus. Bênção de Deus. Fala do nosso irmão. Aquino. Vamos lá. Wellington. Primeira Helena, pergunta Ivanilde. lá, ó. Cadê? Apocalipse 17:10, muitas dúvidas. Poderia explicar? Carlos Bruxel, isso aqui é da igreja aqui também. Eunice, Clarice, Araceli. O ladrão foi para o paraíso. Que paraíso é esse? Terceiro céu. O apóstolo Paulo coloca. O apóstolo Paulo coloca. Coloca o terceiro céu, né? Uhum. Sani, Ivanilde, Helena. E vamos responder a pergunta ali então, irmão. Apocalipse 17:10. Vamos lá? Tomara que a gente consiga. Tem mais alguma coisa? Apocalipse 17:10. E são também 7 reis, 5 já caíram, existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. A gente consegue responder pela graça de Deus isso, porém, mas tem um problema. Sem o contexto, vai ser muito difícil. E Fica difícil explicar disso, o texto, né? Eu vou colocar no ar a resposta. Se eles quiserem depois, em outro podcast, a gente pode daí abrir isso para eles entenderem o porquê dessa questão. Vamos lá. Legal. Apocalipse 17, de forma, então, você rápido, vai tomar um pouquinho de tempo, mas... Manda bala. Perdão. 17:1, olha só, vamos pegar pelo menos o contexto mínimo, tá? Sim. Mínimo, né? Porque senão fica... Veio um dos 7 anos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ponto número 1, o anjo vem com taça na mão. Se ele vem com taça na mão, veja que não é trombeta, são taças, é porque já é o fim do tempo do fim, certo? Sim. As taças só começam a ser entregues aos anjos, Apocalipse 16, quando? Quando realmente se fecha a porta da graça, ok? Aquela primeira parte já foi. Então, por exemplo, nós sabemos que isso é para o futuro, está no futuro, Sim. certo? Embora não esteja muito longe, está no futuro, e isso nos deixa muito claro que está falando de quê? Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, Efésios 5:25, Jesus comparou a mulher com a igreja. Certo. Virgens puras, igrejas puras. Prostituta, igreja prostituída. Vem, eu vou te mostrar a condenação da grande, não é de uma, a grande igreja prostituta, a grande igreja caída que domina sobre muitas águas. Águas. As águas que viste, Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos, nações, multidões e línguas. Todo mundo. Então, é uma igreja que não é apenas uma igreja, é a igreja que domina as nações Todas. hoje. E mais do que isso, ela se autodenomina mãe de todas as outras, né? É só ir devagarinho aí que chega lá. 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Então ela prostitui todos os reis, tá? Você pegar os presidentes todos, eles se curvam a ela. Vai lendo, é fácil. É só Sim. entrar na internet e ver aí, tá? Vamos lá, e já vamos pegar mais disso. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, se embebedaram com o vinho da sua idolatria, com o vinho da sua apostasia, com o vinho do seu erro. Jesus ofereceu o vinho puro
na festa de Canaã. O inimigo oferece também o seu vinho fermentado, o vinho com o fermento do pecado, do engano, da mentira. Então, aqui é o quê? Vinho da sua prostituição, é o cálice ensinando a palavra adulterada, um vinho fermentado, um vinho que foi misturado com o pecado, porque o vinho de Deus não tem pecado, não tem engano, não tem erro. Sim. Senhor, mas o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, filho. Então, é um vinho que te ensina a transgredir a lei de Deus, incluindo o sábado, tá bom? De forma muito direta, incluindo o sábado, tá? Muito bem. Bem certeiro. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, igreja. Viu uma igreja prostituída, assentada sobre uma besta, dominando sobre uma nação. Ela está localizada numa nação e de cor escarlate. Então é uma besta que é? Daniel 7. As bestas representavam nações. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e finalmente, né, a prostituída Roma espiritual, entre aspas, a Roma papal, ok? Bom, levou-me em espírito ao deserto, vi uma mulher assentada sobre uma besta, uma nação cheia de pecado, escarlate, vermelho, Isaías 1:18. A Bíblia se autoexplica, certo? Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, como o carmesim, serão puros como a branca lã, certo? Então, serão puros como a branca lã, como a neve. Então, ele compara branco, puro, vermelho, pecado. Sim. Se essa besta está sendo mostrada na cor vermelha, é para que ele entenda que é uma nação cheia de pecado. Aí, mas todas as nações têm pecado, mas nenhuma delas é cheia de pecado como essa. Vai vendo, né? Não é muito difícil. Vamos lá. Besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia. Esse é um pecado característico dela. Por exemplo, Brasil. O presidente do Brasil se autodenomina Deus? Sim ou não? Não. O presidente dos Estados Unidos se autodenomina Deus? Não. Mas tem um homem, um homem no mundo que diz: o Papa não é apenas o representante de Deus na terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Entendi agora. Ok? Entendi qual que é o teu viés. Pecado da blasfêmia é o que a Bíblia diz que é. A Bíblia mostra qual é o pecado da blasfêmia. Quiseram apedrejar Jesus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aí eles quiseram apedrejar. Jesus disse: eu tenho feito muitas boas obras. Por qual vocês querem me apedrejar? Os fariseus disseram: pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. O pecado da blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. Sim. Só tem um no mundo que faz isso. Só um. Ok? Só tem um que se autodenomina pontífice. Só um. Sim. Sabe quem é o pontífice? Cristo. Cristo é a única ponte entre o homem e Deus. Sim. Ele é o único pontífice, é o único que pode ter esse título. Quando Jacó dorme, ele tem um sonho. Ele viu uma ponte. As versões dizem uma escada. Essa escada ligava o céu à terra. Isso. A escada é Cristo, meu irmão. Ele é a ponte. Qualquer homem que se diga ponte, qualquer homem que se diga intercessor entre o céu e a terra, e comete o pecado da blasfêmia. Tá bom? De forma muito direta, dolorida, né? Sim, que amanhã o pessoal vai querer pegar a gente por aí. Vamos lá. Levou-me em espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. Por que cheia de nomes de blasfêmia? Porque todo papa se autodenomina, certo? Vários nomes passando por ali. Claro, todos. Então por isso está cheia, né? Nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui nós entraríamos no terreno profético, eu não vou entrar agora, porque nós vamos muito longe, nós temos que mostrar. Cabeça, mas apenas para ir entendendo, tá? Sim. Cabeça, líder. Daniel 2, por isso falamos da profecia. Certo. Tem que deixar a Bíblia falar. Cabeça, cabeça não. Cabeça é o que a Bíblia diz. Líder. Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Cabeça é líder. Sim. Cabeça é líder. Quem é o líder da igreja? Cristo. Ok? Então, 7 líderes. Certo? E 10 chifres. Chifre. Daniel de novo. Chifre é poder. Chifre é poder. Então ele tem 7 líderes e 10 poderes à disposição dele. Olha a Inquisição. Só olhar a Inquisição. Tinha um cabeça. Sim. E tinha 10 nações apoiando. Portugal, Alemanha, pode escolher, Inglaterra, Espanha. Sim.
todos levaram a guerra, entre aspas, santa do papado contra os cristãos, contra todo aquele povo inocente e mataram. Sim. Eram os 10 chifres, tá? Mas vai se repetir, tá bom? Vai se repetir. Né? Hoje, tá falando aí, já deve ter ouvido falar, G8. Sim. Uns estão dizendo que vai ser o G12, né? G12, Tá aqui uma profecia fácil de ver. G10. Vão ser 10, tá? Sim. A Bíblia não erra, tá? Bom, aí diz assim, ó. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, roxo e vermelho. Bispo, roxo. Roxo. Cardeal, Vermelho. adornada com ouro e pedras preciosas. É rica. É o que é mais rico do mundo? Bom, é só olhar as catedrais. Vamos lá, né? Onde tem mais ouro. Cheia das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Eu não trouxe, não era o caso aqui, mas a Igreja Católica, ela diz que ela não é irmã de nenhuma igreja, ela é a mãe. Ela é a mãe. Ela própria assume que ela é a mãe, ok? Sim. Vi que a mulher igreja estava embriagada do sangue dos santos. Eu te pergunto, você bebe um meio copinho de vinho, você fica bêbado? Não. Não. Faz mal, mas você não fica bêbado. Sim. Tem que tomar muito para ficar bêbado. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela bebeu muito sangue cristão. Ela matou muito cristão. Muito. Santos. É a Bíblia que está dizendo. Isso. Né? Embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Por isso te falei, 2 classes. Sim. Vai ser parelho, não escapa. Né? E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Peraí, por que João se admiraria vendo isso no futuro se ele próprio estava na ilha de Patmos preso por causa do evangelho? Exatamente, na situação. Ele já estava na situação. Sim. Só que agora ele vê alguém que se denomina igreja matando cristãos. Era Roma que estava perseguindo ele. Mas agora é a igreja. Veja, quem matou Jesus? A igreja. O povo dele. Sacerdote, pastores. Crucifica-o. A igreja, certo? Agora, João está vendo uma igreja que se denomina cristã matando cristãos. Ok? E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja que a partir daqui, só para responder ela, porque tem que pegar um contexto mínimo, né? Então, veja bem, agora o anjo diz, ó, por que te admiras? Eu te direi o mistério. Então agora, a partir daqui não é mais profecia. O anjo mostrando. Já revelando, já está revelando, tá? Então, a besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então aqui aponta para uma pseudo-ressurreição. Pseudo, não é ressurreição. Né? Seja através do espiritismo, ou seja, vai haver aqui um engano colossal de uma, entre aspas, repito, ressurreição. Entre aspas, besta que não... Veja bem, a besta que era já não é, mas que virá. Claro que se nós formos pegar o passado, nós vamos ver o próprio papado. Aconteceu isso com o papado. 538 a 1798, o papado reinou absoluto. Era. 1798 a 1929 não era, não tinha papado. General Berthier foi lá, mando de Napoleão Bonaparte, e confiscou o território e mandou o Papa preso e o Papa morreu lá. Não havia o papado. Sim. Mas diz que a ferida ia se recuperar. Em 1929, Mussolini, no Tratado de Latrão, volta e a ferida começa a se recuperar. Porém, há uma aplicação agora pessoal, além dessa. Tá? Isso, outra hora. Né? Porque daí vai se levantar. Vamos lá. 9. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Ora, está dando aqui a dica. Local. Onde é? Não sei. Toma. Aqui é sentido. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a igreja está sentada. O único local onde há uma igreja sobre 7 montes é o Vaticano. São 7 montes, certo? Que estão lá. 7, sem pôr nem tirar. Palatino, Avelino, Quirinal, enfim. Certo? São os 7 montes. Então ele mostrou onde ela está sentada, onde ela está localizada. Não dá para errar. É que as pessoas não dá para errar. Aí se levanta, diz, não é. Tá bom, então não é. Não tem que discutir, não é. Vai discutir com o anjo. Vai lá brigar com o anjo, se puder. Né? E são também 7 reis. Essa é a pergunta dela. Eu pergunto. O anjo está dizendo para você, Cleberson.
As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então ele te deu a localização. As cabeças representam montes, mas são também 7 reis. Ora, reis de um local, reis do Vaticano. Quem são? Quem é o rei do Vaticano? Papa. Sim. São também 7 papas. 5 já caíram, um existe, o outro não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, basicamente, vamos só até aqui, porque senão nós vamos ter que entrar num cruzamento de textos aqui. Podemos fazer um estudo só sobre Apocalipse 17 um dia, se vocês é extenso. Se vocês mesmo, quiserem, né? porque, mas assim, responde o básico que ela pediu. Tá, né? O mais importante aqui é saber quem é. Sabendo quem é, você mesmo estuda e vai buscar, né? Vai entender isso. O Carlos, que ele que pediu, né? Aí, Carlos, tá aí, ó. Explanando um pouquinho para você entender alguma coisinha ali de Apocalipse 17:10. Mas é extenso, é profundo. Apocalipse, ele é profundo, né? Todo. Desde a primeira frase, no outro podcast que a gente estava conversando, eu e o Rogério, fora aqui nos bastidores, né? Você está fazendo um estudo, né, Rogério? De palavra por palavra, porque é tão rico em detalhes, né? Que isso aqui leva... Você falou que traduziu também... Alguns livros e tal. Então, um estudioso ali, eu vejo aqui, você falou da Bíblia, né? É tudo marcadinho. Irmão, essa é a quinta, as outras não dá mais é tudo marcadinho aqui, o cruzamento de informação. A gente vem numa escola bíblica, vem aprender sobre 17:10. É uma escola bíblica inteira, é 4 horas. Você imagina estudar Apocalipse inteiro? Então, irmão, tem muita informação, muita coisa boa. Provavelmente voltará aqui, Rogério. Se me permitir, né? O convite já. Cleberson, se você me permite agora, apenas dizer para as Fica à pessoas, vontade. né? A gente não vem aqui para fazer propaganda de ninguém, mas veja, claro. né? Para aqueles que quiserem, nós estamos fazendo, inclusive, um estudo, versículo a versículo do Apocalipse. É isso que eu queria ver. Tá? Não, é que a gente também fala da palavra, eu já te falei que eu estudo cada palavra. Não quero saber o que é isso aqui. Isso, é isso aí, versículo por versículo. E te digo, por que esse estudo de palavra? Veja, é o nosso mestre falando, Cleberson. Você acha que o teu mestre... Não quero perder nada. Você acha que o meu mestre, iria falar para você, olha, eu tô com uma xícara branca na mão para nada? Ele quer que você indague, ele quer que você... Filho, por favor, me pergunte por que eu tô falando que eu tô com uma xícara na mão. Tem algum código Tá ali. bom, senhor, tá, eu vou perguntar então. Daí você pergunta da xícara, tá bom, senhor, posso ir... Não, filho, me pergunte por que eu te falei que é branca. Filho, me pergunta por que eu te falei que ela tem uma alça. Por que tá com a mão direita? Por que está na mão direita? Me pergunta por que eu te falei que ela é feita de tal material, filho. Veja, o santuário foi dado coisa específica para Moisés. Moisés vai lá e pega... Madeira de acácia. Madeira de acácia. Senhor, não, vou pegar uma peroba. Filho, não, volta aqui, acácia, filho. Entendi. Tudo tem um porquê. E quando você vai... a gente tem um estudo, tá? Se um dia quiserem. Esse estudo, para mim, é o melhor estudo. Eu, Rogério, um pobre pecador, por favor. Mas, para mim, Rogério, é o melhor estudo para quem quer entender um pouquinho dos 144 mil. No santuário. É impressionante. No santuário. Se chama o tabernáculo e os 144 mil. Como é que Deus apontou 144 mil? Isso aí, você tem um... É isso que eu ia falar, né? Você tem eu te falei se você me permitiria. Um site, né? Um canal. Um canal. O canal é o melhor para isso porque é vídeo, né? O site já é mais texto, né? O canal é também. A Verdade sobre o Fim, tá? Canal do YouTube, A Verdade sobre o Fim. E eu te falava do Apocalipse. Lá está Apocalipse, nós, pela graça de Deus, já temos Apocalipse capítulo 1 até o 6, comentado versículo a versículo. Tá? Então, já tem do 1 ao 6. Nós estamos avançando. A minha ideia, na verdade, é assim. A minha ideia é fechar o livro do Apocalipse. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero fechar o livro do Apocalipse. Por quê? Eu quero que Cristo venha antes. Então, se eu tiver que esperar todo o livro do Apocalipse, ele vai demorar muito para mim. Então, eu quero que ele venha antes que eu termine. Mas, enfim, enquanto ele não vem, nós vamos estudando, né? Nós vamos falando... Fazendo o que ele pediu, né? Levando a palavra. Essa é a ideia. Vamos lá, vamos continuar. Fabrício Santana. Esses são os que seguem Cristo por onde
Perfeito. que eu vá. Onde quer que vá, perfeito. Cristo está no Santo dos Santos e quem não sabe isso porque não está no corpo de Cristo. É verdade. Maria Cecília, amém. Wellington, paz. Já ouvi a seguinte expressão: aqueles que guardam os mandamentos judeus, têm a fé em Jesus, nos gentios, têm algumas relações. Tem alguma relação essa interpretação? Essa interpretação. Boa pergunta. Entendi. Wellington, muito obrigado. O Wellington Boa é da igreja. Veja. Essa pergunta, ela vem, tipo, querendo abolir, né? É isso, né? Manda bala aí. Veja. De fato, existem judeus e gentios hoje. Espirituais. Tá. Por exemplo, tem judeu e gentil, ok. Legal. Tá? Mas, veja, desde que o judeu rejeitou a Cristo, e o que as pessoas não entendem, é triste, mas também não entendem, todas as promessas de Deus são em Cristo Jesus. Deus não fez nenhuma promessa para uma nação que não fosse em Jesus. Por exemplo, Abraão e a tua descendência singular, não é tuas descendências. Abraão, a tua descendência, as promessas, Abraão, são a ti e a tua descendência, que é Cristo, porque de ti virá Cristo. Não sei se me entende. Sim. Então, veja bem, não há nenhum povo, absolutamente nenhum povo, judeu, escolha o que você quiser, não há que vá receber qualquer herança fora de Cristo. Tá bem? Tá. Isso responde à primeira pergunta. Judeu, fora como nação. Como nação foi rejeitada porque rejeitou a Cristo. Certo. Como pessoa, qualquer judeu se salva, como qualquer outro ser humano se salva, aceitando a Cristo. Porque daí... Ok? Tá, entendi. Muito bem. Tá, continua. É isso, tá? No momento que rejeitou, por isso diz, dos dois povos fez um. Como assim, dos dois povos fez um? Judeu e gentil, era uma separação. Quando rasga o véu dos dois, ele faz um. Acabou isso de judeu e gentil no sentido literal. Você agora tem um povo só de Deus. Sim. Judeu e gentil virou um povo só. E, peraí, Rogério, como é isso? Vamos tentar explorar um pouquinho mais, então, para ficar mais claro. Sim. Existe judeu? Existe. Até o momento que se converte a Cristo. Se converteu a Cristo, não é mais judeu, não é mais gentil. Ah, mas eu sou gentil, eu aceitei a Cristo, eu sou gentil. Não, então você não é mais. Só se você não aceitou a Cristo, daí você continua gentil. Porque tem... Me entendeu? Entendi. Porque tem um texto que fala que nós somos, nós somos enxertados, claro, na oliveira verdadeira. Na oliveira verdadeira. Então... No momento que você é enxertado, você deixou de ser gentil. Então, exatamente. Então, ali responde ali o que ele fala, né? Aqueles que guardam os mandamentos, judeus, e têm a fé em Jesus. Então, fechou. Vamos endireitar essa pergunta. Vamos lá. Essa é a acusação que se faz. Isso, é a acusação. Só para o pessoal que está fora. Eu não guardo a lei porque eu sou gentil. Isso. De fato, você é gentil mesmo. Sim. Tristemente, você é um gentil. Porque quando você começar a guardar a lei, você vai ser um cristão. Infelizmente, você é um gentil, você só não sabe. Você acha que existe cristão gentil. Não existe cristão gentil. Ou você é gentil ou é cristão. O cristão verdadeiro guarda a lei de Deus. Isso. O cristão que não é verdadeiro não guarda a lei de Deus. É claro que tem cristão que não sabe. Não sabe. Que não foi levado a palavra até não ele entendeu, ainda. Não teve luz. O ladrão na cruz. Ladrão na cruz não teve luz sobre os mandamentos. Ele roubava, matava, tal. Sim. Né? Jesus olha para ele e diz, não, você vai estar comigo no paraíso. Tá bem. Eu te pergunto, o ladrão na cruz foi considerado grande ou pequeno? Pequeno. Por quê? Não guardou a lei e nem ensinou. Isso. Tá bem. Mas foi salvo. Tá bem. Agora, aí a pessoa diz assim, não, mas veja bem, eu aceitei a Cristo, então eu não preciso mais nada. Sinto muito, você está muito fora da realidade. Você não leu ainda. Então, vamos ler como se deve ler essa frase, não como eles acusam os que guardam a lei. Certo. Vamos ler como se deve. Aqueles que guardam os mandamentos são os cristãos e têm a fé em Jesus. Ok? Fechou. Isso é correto. Fechou. Agora, o resto é acusação que não cabe, né? Então tá. O Fábio, que é o Lodbin ali, a Mariusa, parabéns, irmão Kleber, conduz o podcast com muita excelência. Amém, muito obrigado, Mariusa. Mariusa, excelente programa, com o mestre de excelência, o Rogério Buzzi, Sueli Marques,
É impressionante como a Bíblia nos responde cada questionamento. Verdade. O Carlos Bruxel, parabéns ao Rogério. Podemos marcar o próximo podcast Apocalipse 17. Isso é com o Kleber, não é comigo. Eu vou chamar o Carlos aqui para a gente trocar uma ideia aqui. Nós precisamos aqui de um ajudante aqui no podcast. Professora Neuza, eu quero o estudo. Olha lá, ó. Deus continue te abençoando. Salomão Saraiva. Salomão Saraiva é de Curitiba. Esse Salomão entende muito de Bíblia. Gente boa. Fantástica, uma pessoa, sabe, cabelo branco, mas conhece muito. Deus abençoe. É uma pessoa Salomão. fantástica. Né? Josefa Félix Chagas. Sueli Marques eu conheço. Tem muita gente aí que eu devo conhecer, mas Maria Célia eu conheço. Desculpe, tá, moçada? Tem muita gente que provavelmente eu conheço, mas é muita gente, eu não lembro por nome. Não, mas às vezes até já estive com eles, não tem jeito, é muita gente. Mas a gente vai agradecer todo mundo e sabe que Deus vai nos ajudar a poder ir agradecendo a cada um pessoalmente, no nome de Jesus. E se ele não voltar, né? Porque a gente tem uma expectativa muito grande para que ele volte, né? Amém. Amém. Vamos, nós estamos aqui já 9... Já tá certo esse horário meu aqui? No meu relógio não parou, não? 9h40 já. Já? 9h40 já. Falamos então, nada, rapaz. Vamos ter que fechar já o Tem que fechar? programa. Mas como é que tá mais o tempo? Você falou que queria que ficasse com um gostinho de quero mais. Tomara. Mas ficou, eu acho, um gostinho de quero. Como é que tá, Marcos? Aí? Tranquilo? Então tá, meu irmão. Vamos só fechar aqui. Eu queria deixar aquela pergunta. Eu queria fazer aquela pergunta que as pessoas que falam do final, dos tempos, a gente falou um pouquinho no começo, a pessoa tem a dúvida, né? Apocalipse, né? Que a gente já ensinou a pessoa a ver como revelação, né? Revelação, não é mais, você não precisa ficar preocupado. Se você tem a fé em Cristo Jesus, segue os mandamentos, tá tudo certo. Não se preocupa. Apocalipse vai acabar com tudo. Porque o cara assiste um filme de Apocalipse, ele fica com medo, né? O Apocalipse tá acabando, o zumbi e tal, né? Então ele fica com medo. Então eu quero deixar uma pergunta aqui pro Rogério responder aqui, mas fica à vontade, Rogério, não precisa ser com pressa, não. A questão, você acha que há influência muito grande mundial para que venha o apocalipse? Vamos supor, vai estar uma ligação muito grande. A gente falou um pouquinho do chip, a gente falou vamos falar aqui um pouquinho para quem entende, o unicismo. Primeiro vai ter que despertar, vai ter que ser para quem lê um pouco, vai juntar-se as ordens mundial, como teve agora essa nova ordem mundial. Isso, uma nova ordem mundial. G7, G8, isso, COP, porque a gente 26, já COP, falou, 27. já falou um pouquinho aqui, deu uma pincelada, porque vamos lá, aconteceu um fato muito, muito grande, que foi o Covid, né? O Covid foi mundial. For lá e fizeram uma OMS, Ordem Mundial da Saúde, né? Então, você acha que há influência muito grande para o final dos tempos que vai vir pela política, como é que você tem a alertar o povo, assim, a se preocupar mais para sair um pouquinho, além de se tornar ou continuar cristão, seguindo os mandamentos? O que você acha? Tem influência? Tem que ficar com medo? Um chip de alguma coisa? Eu preciso disso? Vamos lá, Cleberson. Se me permite, desculpe, se você me permite, eu gostaria de mostrar uma outra coisa e a gente entra nisso imediatamente, porque estão linkadas essas duas coisas. A tua pergunta, ela requer algo que a gente até comentou de forma muito rápida aqui, mas é preciso que a pessoa entenda. Veja, sim, vamos ver o que o nosso mestre falou. Em primeiro lugar, porque não adianta, né, a gente falar para essas pessoas apenas, né, do problema e não apontar a solução. Certo, senão, claro. Jesus veio para apontar a solução. Jesus, ele disse o seguinte, para todos nós isso, todos nós, não temam aqueles que podem fazer dano ao corpo. Temai antes aquele que pode lançar a alma no inferno. Peraí. Opa, beleza. Então, veja, quando eu leio o Apocalipse e todas as pragas que vêm, né, ferida como escorpião, né, por 5 meses vão atormentar as pessoas, vão procurar a morte e não vão conseguir, rocha que vão cair, nós vamos ter chuva de meteoro aí violenta, com peso de um talento. Sabe quanto é um talento? Eu estava vendo esse tempo atrás, estava fazendo estudo, meu Deus do céu, tonelada? Não.
Toneladas na quantidade, porque né? daí vai vir... Muitos, né? Sim. Mas olha que curioso. Sabe que um talento, ele tem uma média, 34 quilos, se não me engano. Sim. Média. É o tamanho exato de um cordeiro, maduro. Ou seja, você tem o privilégio de despedaçar sobre a rocha que é Cristo hoje, o cordeiro vivo. Se Sim. não fizer isso, infelizmente, a rocha vai Mas cair. caindo lá, caindo de lá de cima um cordeiro, Imagine. quanto quilo que vale aquilo? Porque na velocidade, né, não tem. Tá. Bom, então assim, todas as pragas, absolutamente todas que são apresentadas, né, elas são apresentadas como pragas e a ideia que imediatamente ocorre na cabeça de qualquer um é que Deus vai mandar essas pragas. Não vai. Não vai. Sim. Deus vai permitir que elas caiam. E isso responde à tua pergunta. O que isso tudo tem a ver? Veja, os senhores do mundo estão mexendo na natureza, estão mexendo no clima, né? Estão fazendo... Veja, eu não quero ser leviano aqui, mas, repito, não me surpreenderia, como muitos já suspeitam, se finalmente descobríssemos que esse vírus foi criado. Não me surpreenderia nem um pouco, tá? Eu não vou dizer que foi. Estão fazendo Vamos um buraco deixar na o terra. benefício da dúvida aqui, sabe? Estão criando, por exemplo, estão mexendo... Veja, nós estamos mexendo com coisas que nós não sabemos. A inteligência artificial está vindo aí, a mistura genética é um veneno. Deus não permite, Deus não quer mistura entre homens e animais. Quando você vê, por exemplo, olha só, dilúvio. O que trouxe o dilúvio? Um dos principais pecados, é só ler. Né? Sim. Qual foi um dos principais pecados no dilúvio? Deus diz assim, ó, cada um segundo a sua espécie. Por que é que a Bíblia faz questão de dizer que Noé levou cada um segundo a sua espécie? Porque já haviam algum tipo de mistura ali. Qual? Não me pergunte. Sim, o ser humano entendi. vai lá e mistura. Pegue todos os animaizinhos que são mistura de raça para você ver. Tem males congênitos. Sim. Problemaço. Agora, Deus vem e dá o alimento para o ser humano, certo? E o melhor alimento para o ser humano é o alimento vivo, né? É o trigo, é o milho, entende? São Sim. as plantas. O homem vai lá e coloca bactéria de inseto nisso. Para poder não morrer. Veja, aí vem um Deus que diz, em todo fruto que dê semente te será por mantimento. Está tudo ali. Peraí, senhor, por que o senhor disse que dê semente? Fez questão de dizer. Aí você tem a linha Terminator, por exemplo, que é a linha agora, linha transgênica que vem, Sim. que não dá semente. Não, ela só dá o Só dá o fruto, o grão lá e pronto, acabou. Claro, vai escravizar. Vai acontecer o que aconteceu na época de José, lembra? Não tinha semente. Não tinha. Não tinha, ninguém tinha. Tudo, o inimigo está repetindo por quê? Porque Deus não permite que o inimigo faça coisas que não estejam plenamente reveladas para os seus servos. Então o inimigo diz, eu vou criar. Cria nada, o diabo não sabe criar, ele só copia. Criador é o nosso mestre. Ele fala, acima da terra e abaixo do sol, tudo... Nada novo. Eclesiastes 1:9. Nada novo debaixo do sol. Tudo. Então assim, falando sobre a pergunta, né? Primeiro, as pragas, etc, etc. Senhores. Veja, Deus revela o que o inimigo vai fazer através desses homens, certo? Sim. E o inimigo, por exemplo, a Bíblia fala da marca da besta. O inimigo cria falsas marcas da besta para desviar a pessoa da verdadeira. A melhor forma de desviar você do verdadeiro é criar um subterfúgio. Então, Claro. o que ele faz? Né? Código de barras. O código de barras, quando você estuda, você vê o 666 lá. Mas Sim. peraí. Primeiro, vamos separar as coisas. 666 é bíblico. É bíblico. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Esse é o número 666. Então, ponto número 1, né? Diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E vamos completar o texto agora como se deve. Porque é número de homem. Ponto número 1. Homem. Não vai atrás de homem. É um homem que tem sobre si a marca da besta, certo? Calcule. Quando Jesus diz para calcular, é para calcular, meu amigo. Não tenta ensinar Jesus e dizer, código de barra. Você calcula o que é o código de barra? Que cálculo que você faz no código de barra? Não, tem um cálculo lá. Viu? Jesus mostra de forma simples. O computador de Bruxelas. Não, o código de barra, a marca da besta é um chip que vai ser colocado dentro da veia, que não sei o quê. Isso tudo é instrumento de controle.
Controle, isso aí. Que pode levar você a o quê? A adquirir, a aceitar ou não a marca da besta. Mas não é e nunca vai ser a marca da besta. Veja, marca da besta. A besta é um poder religioso. A marca da besta é um sinal religioso, assim como a marca, o sinal de Deus, é uma marca, o sinal religiosa. É o diabo contra Deus. Sempre foi, sempre vai ser, desde o princípio. A guerra começou no céu e veio para cá. Deus tem as leis dele. Deus diz de forma muito clara e direta, né, que ele tem um sinal. Sábado, sinal ou marca, como preferir. Sábado, sinal eterno entre Deus e seu povo. O diabo criou a marca dele também, o sinal, porque ele é invejoso e ele quer tomar as coisas de Deus. O que ele faz? Ele pega o sinal de Deus e converte num sinal dele. Marca da besta, para quem não fique dúvida, domingo, meu amigo. Domingo, meu irmão, minha irmã, marca da besta, domingo, a marca do papado, tá bem? Verdade. É o domingo, ok? Acabamos com chave de ouro. Pensa num negócio bom. Pessoal, eu quero já estar agradecendo aqui cada pessoa aqui que entrou aqui, que tirou um tempinho para falar conosco aqui. Pessoal, não deixa de... como é que fala ali? Curtir, dar um joinha e se inscrever, né? Dá um like, dá um like. A minha filha sabe falar isso, eu não sei. Dá um like, joinha lá. E ativar no sininho lá. Dá um gostei. Dá um gostei, E faz isso, pessoal. Todos que assistiram, ou aqueles que você mandar lá, fala para ajudar o canal aí, para que a gente possa, cada dia mais, trazer pessoas com conteúdo extraordinário, igual o Rogério aqui. E todos que passaram aqui também, extraordinário. Gente, a gente só está convidando pessoas aqui que têm algo bacana para trazer, tanto da palavra de Deus, quanto na vida pessoal, testemunho. E você que está aí do outro lado, nos ajude também. Deixa um comentário aí, coloca um arroba aí de alguma pessoa que queira que venha para poder a gente estar entrevistando aqui também, tá bom? Pode escrever no chat ou buscar a gente no Instagram, ali no Instagram da Eita Glória também, tá bom? Eu quero que o Rogério já dê suas considerações aqui, fica à vontade, Rogério, você já é de casa aí, já é a segunda vez aí, fica à vontade, tá? Kleber, eu agradeço e quero encerrar apenas com uma coisa que eu sei que muitos que não conhecem, né, ou não são cristãos, ou mesmo alguns que são cristãos, podem estar pensando nesse momento. Né? Uhum. Esse Kleberson aí, esse Rogério, né, os caras são uns fanáticos religiosos que estão falando aí mal do Papa, etc. Eu quero que você entenda isso de uma forma bastante clara, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem estiver ouvindo. Veja, por que eu falo isso? Porque eu não gosto do Papa, porque não. Por favor, escute o que eu vou te dizer, que não sou eu. É Deus falando para você nesse momento. Preste atenção no que ele te diz, tá bom? Apocalipse 14, com isso eu encerro, tá, Kleber? Fica tranquilo. Apocalipse 14, 9. Olha só o que diz. O seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. É para ouvir. Por favor, é para ouvir, porque você não falaria com voz pequena. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Por um momento, você que me escuta, veja, eu não quero que daqui a pouco, quando as pragas começarem a cair, e a ira de Deus agora se deita sem mistura de misericórdia. Eu realmente não quero ter que olhar dentro dos teus olhos e você olhar para mim e dizer assim, você sabia e não me falou. E eu agora estou recebendo a ira de Deus porque você não teve coragem de me falar. Então veja bem, né? Eu só te digo assim, por favor, se você não quiser acreditar em mim, não acredite, mas por favor, busque. Eu prefiro que você hoje manifeste ódio contra mim, mas que amanhã eu possa olhar dentro dos teus olhos e dizer, eu te avisei por amor a você. Eu corri riscos, mas eu falei o que estava escrito. Se você não concorda, pergunte a Deus. Estude, busque, porque acredite, vai ser terrível, terrível o que vai acontecer com pastores, padres, bispos e papas que esconderam isso de você. Pastores, inclusive.
Pare para pensar. Hoje você tem um pastor que você respeita muito, não importa de que igreja for. Amanhã você vai receber a ira de Deus porque ele não teve coragem de te falar, ou não sabia, ou qualquer coisa assim, sobre quem era a besta. Se você não sabe quem é a besta, você vai adorar a besta. Vai, te asseguro que vai. Se você não sabe, você vai acabar adorando a besta e você vai receber a marca da besta. Por quê? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É disso que estamos falando. Essa verdade te liberta da marca da besta, da imagem da besta e da própria besta. Se você aceitar, você é liberto. Se não, eu te asseguro, você tem um problema e é bom tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Tá? Enquanto isso, eu espero de coração que Deus te abençoe grandemente e lembre-se, o apóstolo Paulo finaliza: acaso me fiz inimigo de vós falando a verdade? Eu virei teu inimigo por falar a verdade? Deus é que fala ao coração dos homens, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Irmãos, o seguinte, é isso aí, ó. Eu vou também agradecer aqui o Paulo já, de antemão, e assim, ó. Algo que ele falou no primeiro podcast foi assim, que isso aqui é uma carta de amor. E tá escrito aqui algumas coisas pra gente fazer, que não é fácil. Às vezes vai de encontro a gente e nos dá um choque às vezes. Mas esse choque é para a realidade e um choque para que convertemos. Convertemos. Se você entender o que é converter, você vai entender. Eu tenho certeza que você vai entender. E essa conversão vai te trazer salvação. É isso que o nosso Jesus, nosso Deus quer. A conversão, a mudança. É isso que ele quer. Eu quero agradecer demais o Rogério. Quero agradecer o Márcio. Deus abençoe, Márcio. O Márcio, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um, que Deus possa estar com você essa noite, abrindo seus caminhos, abrindo amanhã, essa semana, e Deus abençoe grandemente cada um que está ouvindo, assistindo, e até segunda-feira que vem, no nome de Jesus, e nós acabamos um programa Eita Glória. Amém.